E aí, pessoal, beleza? Antes de mais nada, eu queria agradecer todo mundo que está acompanhando a série. Eu tenho lido alguns comentários e recebido algumas mensagens bem legais de vocês que estão curtindo essa jornada maluca aqui em Livônia. É muito bom saber que vocês estão se divertindo junto comigo. Para quem está chegando agora, esse é o 8º episódio de uma série solo que eu estou fazendo aqui em Livônia. Eu tenho tentado fazer cada vídeo de um jeito que, mesmo continuando a história, ele também funcione sozinho, com começo, meio e fim. Mas olha, esse aqui é uma continuação direta, mas direta mesmo do que rolou no episódio anterior. Então se você caiu de paraquedas aqui, a minha sugestão é, dá uma pausa, clica no card que está aparecendo aqui em cima e assiste o episódio 7 antes. Vai fazer toda a diferença para você entender o que vai acontecer a partir de agora. E claro, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa um like, um comentário, isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas também, e se inscreve no canal para você não perder os próximos. Bora pro vídeo. Que desespero, a gente precisa chegar o mais perto possível do spawn. Esse personagem vai morrer, não tem jeito. A infecção já tomou conta e o sangue tá no mínimo. A única chance é esconder esse carro com loot e tentar a sorte de nascer de novo e voltar a tempo. Cada segundo conta, ele pode apagar a qualquer momento. Só vai dar pra chegar até aqui. Não é o melhor esconderijo, mas tá quase zerando o nosso tempo aqui e é o que dá pra fazer. Só espero que ninguém passe por aqui nos próximos minutos. Pronto, morreu. Agora é correr contra o tempo literalmente. Respawnar e tentar voltar aqui. Todo o traje NBQ e o pouco que a gente conquistou na zona tóxica pode ser perdido. De novo, tudo por um fio. Conseguir um pouco de comida, beber água, a fome e a sede antes de tudo, né? Não dá pra gente tentar voltar até no carro sem ter o mínimo pra conseguir sobreviver até lá. Eu tentei passar na clínica para tentar achar algum filtro e quem sabe voltar na zona tóxica e terminar de explorar tudo por lá. Mas nada de filtro. Então o foco agora era voltar até o carro o mais rápido possível. Quanto mais o tempo passava, maior era o risco de alguém encontrar esse carro e a gente perder tudo. Ufa, tá tudo aqui, nem acredito. Agora era dirigir até o barril e respirar um pouquinho. Apesar de todo aquele perrengue, a gente conseguiu salvar as coisas. Bom, pelo menos o prejuízo não foi total, né? O traje NBQ tá a salvo, a gente conseguiu mais um cartão do bunker, algumas coisinhas da zona tóxica. Mas pra ser sincero, sentimento não é de missão cumprida não. Esse sufoco todo, essa quase perda de tudo, foi bem frustrante na verdade. Eu desloguei um tempo depois disso e mesmo guardando as peças do carro no barril, quando eu voltei alguém já tinha levado aquela carcaça. Acontece, boa sorte pro novo dono. No final das contas esse carro também ajudou a salvar o dia, né? Depois disso eu decidi descer um pouco o mapa para ver se encontrava um equipamento melhor, porque não dava para pensar em voltar para a zona tóxica sem conseguir mais filtros. Era preciso estar preparado e garantir que aquela situação de desespero não se repetisse.
Eu passei por algumas bases militares, consegui umas armas melhores e precisava voltar pro barril para guardar tudo. No caminho eu tava passando do lado da base militar de Borek. Cara, se tem um lugar em Livônia que eu mais tive treta foi aqui. Como eu disse lá no episódio 4, Borek é um verdadeiro cemitério de ambições e ao mesmo tempo um berçário de esperanças. É aqui que a gente geralmente passa depois do spawn para tentar um loot um pouco melhor para descer o mapa, e é aqui que o jogo acaba decidindo se a gente desce com um loot um pouco melhor ou se volta para o spawn. Borek dificilmente dorme em paz. Foi nesse momento aí que estava passando em Borek e ouvi alguns tiros. Ele estava bem perto ali. A vontade de ir lá ver o que estava rolando nessa treta era grande, mas eu estava com coisa importante também para guardar lá no barril. Fiquei naquele dilema, né? Ou eu vou lá no barril guardar essas coisas, ou eu tento entender o que tá rolando nessa treta. Mas, pô, a série não tem nenhuma treta decente em Borek ainda. Isso não tá certo. Eu decidi arriscar. Larguei uma parte do loot aqui numa moita e fui ver o que estava acontecendo. Se der ruim, pelo menos não perco tudo. E olha só, um carro escondidinho aqui. Será que é dos caras que estão trocando tiro ali? Tem umas coisas interessantes aqui dentro. Bora lá ver o que tá pegando. E não demorou muito, eu já vi um elemento cruzando a rua. Fui muito afobado ali. Tava na ânsia de um PVP e isso me deixou um pouco ansioso. Eu atirei de qualquer jeito. Agora vamos ver as consequências disso. Eu tentei ver para onde ele foi, mas o cara sumiu. Beleza, vamos trocar de ângulo, procurar esse cara. Será que ele tá sozinho? Eu fui entrando de casa em casa, procurando, mas estava tudo muito quieto. Estranho demais. Nenhum zumbi morto, nenhuma movimentação. Fui avançando com cuidado, na direção onde eu tinha visto ele pela última vez, até que eu achei um corpo. No pátio dos dormitórios. Esse deve ser o cara que morreu no tiroteio que a gente ouviu antes. O outro player estava correndo na direção desse corpo. Eu continuei procurando, tentando não atrair zumbi e meio encucado com o sumiço desse cara. Foi bem nessa busca que, para ajudar, meu personagem ficou doente e começou a passar mal. E opa, parece que a gente achou nosso amigo. Caramba, o que aconteceu nesse tiro? O cara simplesmente saiu correndo ali como se nada. E pra melhorar, tava cercado de zumbi e nada dele aparecia de novo. Eu fiquei um tempo ali esperando, mas nada do cara. Precisava trocar de posição de novo. E o remédio para essa doença tinha ficado na mochila que eu larguei lá na moita. Eu voltei lá bem rápido, tomei o remédio e aproveitei para pegar um colete um pouco mais escuro que estava naquele carro escondido. É o mesmo colete press, mas esse do carro é um azul mais escuro e isso ajuda a não ficar espotando tanto. E aí, meu amigo, eu comecei uma das procuras mais longas e frustrantes que eu já tive nesse jogo. Eu passei por todas as ruas, olhei janela por janela, me afastei para ter uma visão melhor da cidade e nada desse player. Onde que ele se meteu? Será que ele fugiu aquela hora? Ou ele tá só escondido esperando eu dar bobeira? Não é possível. Eu vou ter que varrer essa cidade de novo. Se eu não achar esse cara, desisto de Borek. Eu já tava ficando realmente irritado com esse PVP que não se resolvia. Eu decidi voltar para a cidade e subir em alguma casa para ter uma visão melhor da região. Não acredito.
cara tava lá escondido na casa o tempo todo, só esperando eu entrar. Eu procurando ele por mais de 1 hora e o infeliz escondido igual um rato. Putz, eu não sei o que é pior. Esse tipo de player que faz essas coisas ou a gente que cai numa dessas? Porra, eu fiquei realmente muito puto com essa treta. Nem spawnei de novo, nem fui buscar o loot da moita. Eu fiquei tão irritado que só fui abrir o DayZ de novo no outro dia. Ah não, chegou a hora desse jogo virar um pouco pro nosso lado, né? Eu tinha logado de novo, ainda meio atravessado com aquela morte em Boré. Mas aí eu parei pra pensar. Essa série toda tem sido sobre persistir, né? Quantas vezes a gente já não se ferrou, perdeu tudo e mesmo assim deu a volta por cima? Isso não pode ser diferente agora. Bora levantar a cabeça. Eu passei um tempo ali pelas cidades da região, tentando juntar outro loot e principalmente procurando pelos filtros NBQ. A gente precisa voltar lá na zona tóxica industrial. Essa missão ainda não acabou. O foco principal dessa série sempre foi pegar o traje NBQ completo e explorar as 2 zonas tóxicas. A primeira foi um sufoco, mas deu certo. E essa segunda ficou pela metade. A gente precisa voltar lá e terminar o que começou. Então chega de moleza. Era hora de focar e ir atrás do que realmente importa nessa jornada. Eu tava andando de novo na direção de Borek e olhando tudo ao redor ali, e não é que eu vejo um player passando na direção contrária? Ele não tinha me visto. E mais uma vez a afobação, a ansiedade do PVP, a frustração de ontem. Eu ainda estava entalado com aquilo, e isso claramente estava me fazendo jogar pior. Eu já não sou nenhum pro player, mas nessa situação então, é a receita pro desastre. Eu errei o tiro, o cara sumiu, e a próxima coisa que geralmente acontece depois disso é tela preta. Eu já estava até sentindo o cheiro da morte, mas aí eu vi ele correndo. Sai, zica. Finalmente uma kill pra conta. Já tava na hora. E olha só o presentinho que o amigo deixou. Uma M16. Eu peguei tudo que interessava e corri pro barril de novo antes que aparecesse mais alguém. Agora sim, com um pouco mais de sorte pro nosso lado, eu parti em busca dos filtros. Eu realmente queria encontrar esses filtros pra gente poder voltar pra zona tóxica. Fui até Citnik, estava dando aquela geral na clínica, quando eu ouço passos. Tem algum player aqui perto. Chill, bro. Chill. Relaxa? Como assim relaxa, meu amigo? O cara me vê, toma tiro e ainda pede pra eu relaxar. E vocês viram, né? Pediu calma, mas a arma já tava apontada pra gente. Aqui não é lugar pra essa gentileza não, meu amigo. Depois de limpar ali os zumbis e me organizar, eu saí da casa, andei um pouquinho e... um carro completo. Não é possível. Será que é isso? Será que é a nossa redenção? A chance de voltar para a zona tóxica industrial e finalmente completar esse objetivo da maneira certa, sem passar aquele perrengue tudo de novo? Às vezes a gente se dá mal, fica puto, pensa em jogar tudo pro alto, mas aí o jogo te dá uma dessas. Encontrar esse carro depois de toda aquela maré de azar é quase uma piada, mas é uma piada que eu tô mais do que feliz em aceitar. E é isso aí, pessoal. A gente tá caminhando pros momentos finais da nossa primeira série aqui no canal. Faltam só mais 2 episódios pra gente fechar essa saga em Livônia. Muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever se ainda não forem inscritos e comentar aí embaixo o que você achou desse vídeo e o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos. A gente se vê no penúltimo episódio dessa saga aqui em Livônia. Valeu!